Então, hoje o tema da nossa aula é compreender o conceito de velocidade como taxa de variação da posição em função do tempo e aprender também a calcular a velocidade média em situações do cotidiano. Né? Então, compreender o conceito de velocidade, né? O que é velocidade, definição, não existe um tipo só de velocidade, a gente vai ver aqui que existem outros tipos de velocidade e entender também o que é posição e o que é o tempo, certinho? Então vamos que vamos. Você então tem umas questões iniciais aqui para a gente, né, dar continuidade ao nosso conteúdo. Você se encontra em repouso ou em movimento? Né? Uma pergunta. Em relação ao planeta Terra, você está em repouso ou em movimento? O Sol se encontra em movimento em relação a você? Então, gente, todas essas respostas aqui dessas perguntas dependem do referencial adotado. Né? Se você não adotar um referencial, então não tem como você responder essas questões aí, certo? Então, tudo depende do referencial, beleza? Tudo depende do referencial. Então, o que é distância percorrida? Está aí nesse retângulo vermelho. O que é distância percorrida? Qual a diferença entre deslocamento e distância? Vocês acham que tem diferença entre deslocamento e distância? Tem ou não tem diferença? É isso que a gente vai ver aqui. Né? Entender o que é distância e saber qual é a diferença. Existe sim diferença entre deslocamento e distância. Deslocamento é uma coisa, distância é outra, completamente diferente. Certo? Vamos lá. Ponto de partida. Né? O que é esse ponto de partida? Vamos entender o seguinte. Ó, a percepção de movimento depende do referencial adotado. Lógico, a gente já aprendeu isso. Né? Lá quando a gente viu trajetória. A trajetória, quando um objeto está lá em cima, ele abandona alguma coisa. Né? Você tem um avião, por exemplo. Né? Um exemplo da aula passada deu um avião abandonando uma bomba. Qual é o movimento daquela bomba que ele está abandonando? Depende do referencial, certo? Então, se for uma pessoa que está dentro, igual esse exemplo aqui agora, se a pessoa que está dentro do avião, né, de que forma que ela enxerga essa caixa cair? Ela vai enxergar essa caixa cair em linha reta, na posição vertical. Quem está cá embaixo vê essa caixa cair em forma de parábola, certo? Que é esse movimento aqui, esse movimento de parábola, certo? Então vamos sempre optar por um referencial inicial. Então a gente sempre vai adotar o referencial inicial, né? Lembrando que é aquele referencial no qual ele não se movimenta, ele está sempre parado, né? Certo? Diferentemente do referencial não inicial. Então nosso ponto de partida vai ser sempre o referencial inicial, certo? Temos que lembrar que o referencial afeta a trajetória do móvel objeto. Por que será que o referencial afeta a trajetória do móvel objeto? Porque depende de quem que você está adotando como referencial. Então, se você adotar uma pessoa que está cá embaixo, vendo esse avião abandonar essa caixa aqui, você vai ver o referencial é você. Então, o que é que está acontecendo? Você vai ver essa caixa descrever esse movimento aqui em forma de parábola. Mas quem está lá dentro do avião já vê uma forma diferente. Né? Já está vendo cair de uma forma vertical, certo? Então tem diferença aí. Vamos lá. Posição. Vamos entender agora o que é a posição, certo? Que é diferente de variação de espaço, que é diferente de distância percorrida, certo? Então, totalmente diferente a definição desses termos aí: posição, variação de espaço e distância percorrida, deslocamento, tudo diferente. Vamos lá, ó. Então, posição, presta atenção aqui, ó. Onde é que está a origem? Né? Isso aqui é uma trajetória, né? que o móvel está descrevendo essa trajetória. Onde é que está a origem? Está aqui, gente, ó, no espaço, no S. S é espaço, gente. Ou posição, tanto faz, certo? Então,
Esse móvel azul aqui, tá vendo? Ele está nessa posição 0 metros. Então, isso aqui é a posição inicial. Olha aqui a trajetória, né? Para onde é que está sendo orientada essa trajetória? Para a direita, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui o sentido da trajetória informando que ele está indo para a direita, né? Então, se o móvel sai daqui do zero e vai para qualquer posição na direita, ele assume um valor positivo. Igual está aqui, ó. Essa é igual a mais 2, certo? Se esse móvel ele vem para o lado esquerdo, qualquer valor que ele venha para o lado esquerdo significa que ele vai ter um valor negativo. Professor, não entendi. Presta atenção. Você tem aqui essa trajetória, que essa trajetória está sendo orientada para a direita. Olha aqui, ó, a flechinha aqui, tá vendo? Então significa que o sentido da trajetória é para a direita, porque onde é que está essa setinha aqui, certo? Então, o que é que acontece? Se o móvel ele estiver indo para a direita, no sentido da trajetória, significa que o espaço S, né, S, espaço ou posição, ele vai assumir um valor sempre positivo, certo? Se esse móvelzinho aqui, a bolinha azul, estiver indo para o lado esquerdo, significa que o S vai assumir valor negativo, certo? Olha o que é que fala aqui. Para localizar um móvel em sua trajetória, devemos, em primeiro lugar, orientá-la. Em seguida, escolher um de seus pontos como origem, geralmente representada por O, certo? Por O, por zero, que é o referencial em relação ao qual estabelecemos a posição do móvel. Então, aqui é que nós estabelecemos o referencial, a posição do móvel, nossa referência aqui, certo? A setinha aqui da trajetória indica o sentido da trajetória, né, para a gente saber se o móvel vai assumir valor positivo ou negativo. É importante entender isso aqui, certo? Cada pedacinho desse aqui vale 1 metro. Ah, mas é todas as questões assim? Não, não. Lógico que não. Se a questão te oferecer isso aqui, te falar sobre isso, ele vai te dizer se cada pedacinho desse vale 1 metro, 2, 3. E ele não pode informar nenhum valor, pode simplesmente cada setinha, cada pontinho desse aqui colocar o valor no metro, certo? Então, isso aí não é obrigação, não é regra, isso aí não, certo? Então, vamos lá. Continuando. Deslocamento e distância, gente. Meu Deus do céu, o que é isso? Presta atenção. Deslocamento, gente, é a distância entre a posição inicial e final do móvel. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, em linha reta aqui, tá vendo? Posição inicial é onde você está agora. E você vai visar, vai mirar alguma coisa em linha reta. Vamos supor que na sua frente aí tem a sua televisão. Tá? A sua televisão na frente. Você está mirando em linha reta. Então, essa linha reta, na onde se encontra você e a TV, nós chamamos isso de deslocamento, porque você tem uma faixa inicial e uma faixa final, uma posição inicial e uma posição final. Esse deslocamento, professor, quando eu vou para a escola, é possível realizar ele? Não, lógico que não. Deslocamento, a palavra deslocamento, ela só existe se o corpo estiver em linha reta. Tem que estar em linha reta o corpo, porque aí você tem uma posição inicial e você tem uma posição final. Então, quando você vai para a sua escola, só se você morar de frente para a escola, entendeu? Se você morar de frente ali, igual está o salão de cabeleireiro, você mora ali, você vai para a escola, aí você está realizando deslocamento. Porque você sai da posição inicial, que é a sua casa, e vai para a posição final, que é na escola. Isso é o deslocamento, certo? Agora, professor, e a distância percorrida? E a distância é o que você faz quando você vai para a escola, né? Quando você sai lá do setor do Guarani e vem andando até o colégio, aí você percorreu uma distância. Aí é distância, certo? O que é a distância? É a medida entre a posição inicial e final. Mas só que o professor está igual ao deslocamento. O deslocamento também está dizendo que é a distância entre a posição inicial e final. Só que
você não tem, no deslocamento, você não percorre uma trajetória. Você está em linha reta. Quando nós falamos em distância percorrida, aí você está fazendo curvas. Você entra em uma rua, sai em outra. Então você vai ter o ponto inicial e final, vai. O ponto inicial é a sua casa, o ponto final é o colégio. Só que você descreve uma trajetória no meio do caminho. Olha aqui, ó, isso aqui, tá vendo? Essa curva que você está fazendo aqui, ó, da posição inicial até a posição final, essas curvas, nós chamamos isso de distância percorrida. Agora essa linha reta aqui, tá vendo? Olha a linha reta, nós chamamos de deslocamento, certo? Então, a distância percorrida permite que você faça curvas. Entra em uma rua, sai em outra. Entra em uma rua, sai em outra. Então, nós chamamos isso de distância percorrida, certo? Isso é distância percorrida, porque você está fazendo sobre a trajetória, certo? É o deslocamento que você faz sobre a trajetória, certinho? Vamos lá, olha só esse desenho, né? Tem aqui a cidade de Paranaguá e a cidade de Curitiba. Gente, de Paranaguá até Curitiba, olha o movimento, tá vendo? Tem curvas, ó, tem curvas. Isso aqui de azul, né? Que todo mundo sabe, né? Vocês já usaram o Google Maps, né? Então isso aqui foi retirado do Google Maps. Nós sabemos que essa parte de azul aqui, tá? Essa trajetória de azul, isso aqui é a distância percorrida, certo? Distância percorrida. Que aqui ele gasta aqui em torno de 1 hora e 55 minutos, certo? Isso aqui é a distância. Mas esse de vermelho aqui, esse é o deslocamento, tá vendo? O deslocamento está em linha reta, certo? Está em linha reta. Então, se a gente fosse calcular aqui, ó, Paranaguá está no quilômetro 13 e ele para lá no quilômetro 135. Então vai dar mais ou menos aí 122 quilômetros, né? Entre Paranaguá e Curitiba. Vai dar mais ou menos 122 quilômetros. Quando a gente fala em distância percorrida, certo? Em distância percorrida. Então a distância percorrida aqui vai ser mais ou menos aqui 122 quilômetros. Mas o deslocamento já passa a ser 77,35. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui agora. Olha, o professor, como é que a gente vai calcular agora a velocidade? Né? Taxa de deslocamento sobre, né, taxa de deslocamento sobre o tempo. Né? Como é que a gente vai fazer para calcular isso aí agora? Como é que a gente calcula a distância ou a velocidade de Paranaguá e Curitiba? Como é que a gente vai calcular a distância, né, de uma cidade para outra? Vamos ver aqui. Ó. Então, gente, nós temos uma equação para a velocidade, que é a equação essa aqui, certo? V é igual a ΔS sobre ΔT. Certo? Professor, o que é o ΔS? É o espaço final menos o espaço inicial. Não entendi ainda, viu? Espera aí que daqui a pouco eu digo. O que é o ΔT? Tempo final menos tempo inicial. Então, essa aqui é uma equação da velocidade que nós utilizamos para responder as questões, certo? Sabendo que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. O que é delta? Eu posso chamar o ΔS de variação do espaço? Posso. Professor, variação do espaço é diferente de distância percorrida e deslocamento? É. Variação do espaço é o espaço final, né? Esse ΔS aqui, ó, que é a variação do espaço, é o espaço final menos o espaço inicial. Isso nós chamamos de variação do espaço. Você pega lá o espaço final e subtrai pelo espaço inicial. O que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Você pega o tempo final e subtrai pelo tempo inicial. Beleza. Temos algumas unidades aqui de transformação, que são essas duas aqui. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Vamos entender aqui, ó.
vamos entender aqui no desenho o que é esse ΔS e esse ΔP. Olha esse carrinho aqui, tá vendo? Aqui é o espaço inicial, tá vendo? Aqui é o SO dele, que é de onde ele saiu, de onde ele partiu, certo? E aqui é o espaço final dele, certo? Ô professor, e o que é o ΔS? É você pegar esse espaço final e subtrair pelo espaço inicial. Vamos voltando aqui do outro desenho atrás, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Presta atenção. O que é o espaço inicial e o espaço final aqui? Ó? Vamos supor aqui, ó, vamos supor que o móvel ele parte desse ponto aqui. Vamos supor que aqui é o SO. O SO vale 0. E ele vai para esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de S, que é o espaço final. Para a gente calcular o ΔS, que é a variação do espaço, o que é que eu faço? Eu pego o espaço final, que é S, que é esse valor aqui, S, menos o espaço inicial, que é esse aqui, que vale 0. Então, ΔS é igual a 2 menos 0. ΔS é igual a 2. É assim que a gente faz, certo? E o tempo, professor, como é que a gente faz? Aqui também, gente, ó. Aqui em cima, ó, ΔT é igual a T menos TO. O que é T? T é tempo final. E TO? TO é tempo inicial. Então, para a gente calcular o ΔT, eu vou pegar o tempo final, que é aqui, certo? Porque esse veículo, ele parte daqui. Se ele parte daqui, aqui ele tem um tempo inicial e aqui ele tem um tempo final. Aqui ele tem um espaço inicial e aqui ele tem um espaço final, certo? Então, ΔT aqui é igual a tempo final, que é quando ele chega aqui, menos o tempo inicial, que é esse aqui, certo? Então, é assim que a gente calcula. Espera aí que daqui a pouco a gente vai ver uma questão aqui, vai facilitar o entendimento disso aqui. Uma coisa importante é você saber transformar. Em muitas questões a gente vai ter que transformar de metros por segundo para quilômetros por hora e de quilômetros por hora para metros por segundo. Professor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou lembrar que se a questão me deu 20 metros por segundo, certo? 20 metros por segundo. Para transformar em quilômetro por hora, o que é que eu faço? De metros por segundo para quilômetro por hora, você vai multiplicar por 3,6, certo? Sempre, sempre. Professor, a questão me deu lá 180 km por hora. Eu quero transformar para metros por segundo. Então, de quilômetro por hora, ó, a setinha, para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Eu vou pegar os 180 e dividir por 3,6, certo? Então, aqui, gente, ó, qual é a diferença na utilização de metros por segundo para quilômetros por hora? Gente, quando a gente faz uma viagem longa, né, utilizamos o quilômetros por hora. Você está no veículo aí, daqui para Goiânia, a viagem longa, a gente utiliza o quilômetros por hora. A distância a gente utiliza quilômetro e a velocidade utilizamos o quilômetro por hora. Ah, o carro está indo a 130 quilômetros por hora. Porque é uma viagem longa, é um percurso longo, entendeu? Então, você não vai usar assim. Qual é a velocidade do carro? Ah, é 80 metros por segundo. A gente não usa dessa forma para designar a velocidade do carro. A gente utiliza quilômetro por hora, porque é uma viagem mais longa. Quando é viagem mais curta, né, você pega a bicicleta, vai ali em Seara, você foi a quanto? Ah, eu fui a 50 metros por segundo. Eu acho que está até muito 50 metros por segundo, né? Uns 20 metros por segundo ou 30, né? Você percorrer 30 metros aí em um segundo, eu acho que também está muito, né, gente? Mas, de qualquer forma, utilizamos para espaços muito pequenos, utilizamos 1 metro por segundo. Para espaço longo, utilizamos 1 km por hora. E essa transformação aqui é necessário saber. Olha só aqui, ó, o que é agora? Vamos ver agora quais são os tipos de velocidade, certo? A velocidade tem alguns tipos. Quais são esses tipos de velocidade? A primeira delas é a velocidade média, certo? Então, o que é a velocidade média? Gente, a definição é uma coisa, a fórmula é outra, certo? Quer dizer, depende como é a pergunta.
Se você perguntar qual é a fórmula da velocidade média, a resposta está aqui na sua frente. É a razão entre a variação da posição e o tempo gasto para percorrer. Então, isso é velocidade média, é a razão. O que é razão? Divisão aqui, gente. Ó. Esse enunciado aqui está se referindo a essa equação aqui. Ó. O que é velocidade média? É a razão. O que é razão? Divisão. Então, velocidade é igual à razão entre a variação da posição e o tempo gasto para percorrer. Certo? Então, isso é velocidade. Professor, é só isso? Não. Aí agora a definição é o seguinte: é uma velocidade que se mantém em linha reta. O que é a velocidade média, professor? É uma velocidade que o móvel mantém em linha reta. Para que exista a velocidade média, o corpo ele tem que ter linha reta. Ah, mas esse percurso de azul aqui que colocou, eu posso caracterizar com velocidade média? Não. Para caracterizar com velocidade média, você tem que pegar esse ponto aqui ó, e pegar em linha reta esse ponto, calma. Tem que ser em linha reta. A velocidade média ela é caracterizada por apresentar um percurso reto. Certo? Se não tiver um percurso reto, não é velocidade média. Essa velocidade de azul aqui, ó, que faz curvas, que tem uma trajetória no meio do caminho, que não é em linha reta, nós chamamos de velocidade escalar média. Ô professor, a fórmula é a mesma ou é diferente? É a mesma. Para qualquer tipo de velocidade, por enquanto, a formulinha, a equação é essa aqui. ΔS sobre ΔT. Certo, gente? Não muda. Só que eu preciso saber que velocidade média é uma velocidade que o móvel mantém em linha reta. Certo? E a fórmula é essa aqui. O que é a velocidade instantânea? Você está no veículo lá com seu pai, sua mãe, ou com um conhecido, e aí você olha a velocidade naquele instante ali. Você está no carro, você passa o olho no velocímetro. Quando você vê, está lá marcando 130. Então, isso é a velocidade instantânea. É a velocidade naquele instante ali do movimento. Você está no movimento no carro ali, com alguém, você pega, passa o olho no velocímetro e você vem marcar, opa, 130. Então, nesse instante, o que é instante? Tempo. Então, nesse tempo aqui, a velocidade está marcando 130. Então, isso nós chamamos de velocidade instantânea. Tem outra forma, professor, para calcular a velocidade? Não. A velocidade instantânea vai usar a mesma fórmula da velocidade média, que é essa aqui. Certo, gente? Aí tem aqui, ó, a velocidade é uma grandeza física fundamental ou derivada. A velocidade, gente, é uma grandeza física derivada, certo? Não é fundamental, né? Ela é derivada e lá para frente a gente vai entender o porquê que a velocidade ela é derivada, certo? É porque na verdade ela não é por si só, ela não depende dela só, certo? Ela depende de outros fatores. Por isso que ela não é fundamental, ela é derivada, certo? Aí nós temos, aí nós temos aqui, deixa eu tentar, será que eu consigo deletar a tempo? Será que eu consigo? Será que deu para ver a resposta aí ou não, gente? Deu para ver a resposta? Apagou. Apagou, não foi? Apagou. Mas será que deu tempo? Então vamos tentar resolver isso aqui. Deixa eu só falar novamente aqui, vou repetir. Ó, o limite de velocidade é 100 km por hora. Beleza. Poderá ser multado um carro que esteja viajando a 30 metros por segundo? Será multado. Por quê, professor? Porque você vai pegar o 30, que está em metros por segundo, e você vai multiplicar por 3,6. Nessa multiplicação, você encontra um valor de 108 quilômetros por hora, certo? Então, esse valor de 108 km por hora está acima do limite de velocidade. Então, portanto,
A pessoa que está viajando em um carro a 30 metros por segundo, ele vai tomar uma canetada, certo? Uma famosa, né, multa no popular, tomou a canetada, certo, gente? Pergunta é a primeira pergunta: qual é a distância entre sua cidade e Faxinal? A cidade que nós estamos hoje é a cidade de Posse, certo? Então a distância de Posse até Faxinal, segundo o Google Maps, está marcando aqui 1.462 quilômetros. Então você vem aqui no Google Maps, né, coloca lá Posse, que é a cidade que você está, e a cidade de destino é a cidade Faxinal, no Paraná. Então é uma distância boa aqui, né? 1.400. Você pode pegar um trajeto mais longo, né? Você pegar o trajeto aqui, tem esse aqui, ó, vai ser mais longo, 1525. Se você pegar esse trajeto aqui, vai ser mais longo. Mas a gente, né, imagina pegar um trajeto mais curto, que esse outro trajeto aqui mais longo ainda tem balsa ainda, mas a distância aqui vamos colocar que é de 1.462 quilômetros e gasta um tempo de 78 horas, né? Dá dá 2 dias, dá 3 dias aí mais ou menos, 78 horas, né? Então coloca mais 12, vai dar 60, mais 12, eita, né? Parece que chega, né? Parece que chega aí a mais de 3 dias. Então gasta 78 horas de Posse até Faxinal, certo? Pronto, É tá 90 respondida. km. Aqui, pessoal, eu peguei os dados, ó. ΔS, que é a variação do espaço, né, que é a distância de Posse até Faxinal, 1.462 km. A velocidade, né, se você manter uma velocidade de 90 km por hora, né, entre Posse e Faxinal, quanto tempo você demora para poder chegar até lá? Isso, então a pergunta é, ele quer saber o ΔT. Então, a equação é essa, que é a única que nós estamos utilizando por enquanto, é essa aí, certo? E o que é que a gente vai fazer aqui agora? Só vai substituir. É isso, a gente vai só substituir os valores. A velocidade aqui, no lugar de V, eu vou colocar o 90, certo? Aqui, 90. O ΔS, que é variação do espaço, 1462, 1462 dividido pelo tempo, que é o que a gente quer, que é quanto tempo demora aí de Posse até Faxinal. Segundo o Google Maps, está marcando lá o que? 78 horas, não é isso? A gente vai ver agora aqui para ver quanto é que é, porque também depende da velocidade. Essa quantidade de horas pode mudar. Se a pessoa for a 150 km por hora, aí rapidinho chega, né? Rapidinho chega nesse local aí. Então depende da velocidade. E 90 km por hora é uma velocidade relativamente favorável, né? É uma velocidade boa para você viajar. Vai economizar, vai demorar mais um pouquinho, mas você economiza muito combustível. Está muito caro o combustível, né? Você acaba economizando de uma forma ou de outra, aí, de uma certa economia. Beleza? Então o que é que eu vou fazer? Gente, tá vendo 90 aqui, o ΔT? Eu vou trocar eles de lugar. Só faz isso, entendeu? Porque eu não quero saber o ΔT. Então o ΔT vem para cá e o 90 vem para cá. Pronto, só é fazer isso. Então ficou ΔT é igual a 1462. Então quem tiver já adiantado aí faz para mim essa conta. 1462 que divide por 90. Já me ajuda aí. Me ajuda nisso. 1462 dividido por 90. Já realizaram a continha aí? Eu estou esperando realizar. 16,46 e alguns quebrados. De 16.492 dividido por 90 vai dar 16,57. 16,57. Gente, tá dando pouco, não tá? 16.462. 1492 dividido por 90
deu 16,57 horas. Eu tô achando pouco, não tá? Poucas horas. 1.462 quilômetros. Mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo.